Olá, boa tarde, tudo bom? Primeiramente eu quero agradecer esse precioso convite, né, de estar trazendo aqui um pouquinho que a gente vem estudando, que a gente vem desenvolvendo aqui para essa primeira jornada de microplásticos, tá? Parabenizar essa iniciativa do IMA, que é um assunto muito relevante, e agradeço particularmente o convite realizado pela professora Maria Inês. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, referente ao tema que eu vou estar eh, trazendo aqui para a gente estar conversando, tá ok? Bem, então o tema que eu vou estar tratando hoje aqui é referente a microplásticos, desafios e oportunidades, tá ok? Bem, falando um pouquinho, né, sobre microplástico, né, a definição, né, são partículas de fontes diversas. À medida que um produto plástico é exposto a intempéries, se degrada em partículas cada vez menores, tá? Fragmentos de plástico com menos de 5 milímetros, nanoplásticos com diâmetros menores que 100 nanomicrômetros, e são variedades de tamanhos, cores, composições químicas, formatos, né, você aparece nos mais diversos formatos: fibras, fragmentos, pellets, flocos, folhas e até mesmo espumas, tá ok? Então, em função da característica química, né, e do processo que ele chega a esse tamanho, pode ser uma ação, química, uma ação mecânica ou uma ação dos intempéries, como eu falei anteriormente, tá. A dimensão do problema, né, gente, crianças e adultos podem ingerir dezenas a mais de 100.000 partículas de microplásticos. Isso são dados, né, pesquisas que foram realizadas na Universidade Wageningen, na Holanda, né, feitas análises no ar, na água, no sal e nos frutos do mar, né. Podem estar presentes em frutas e vegetais também, e diversas pesquisas em animais mostram que a exposição de micro e nanoplásticos pode levar à infertilidade, inflamação e câncer, conforme a pesquisa realizada por Gingley, tá ok? Então, em 2020, pela primeira vez, os cientistas da Universidade do Arizona detectaram a presença de microplásticos em órgãos e tecidos humanos, tá? Ragusa e equipe, né, et al. Isso foi um estudo que foi realizado em 2020, 2021. E, assim, gente, a temática ela é muito séria, ela requer atenção e felizmente, né, a tecnologia ela avançou bastante, né, nós temos cada vez mais equipamentos com avanço tecnológico, onde nós conseguimos identificar esses materiais. Antigamente ficava até uma situação um pouco difícil em função da limitação, né. E falando sobre um pouquinho de classificação dos microplásticos, né, nós temos primários e secundários, né. Primários são liberados no ambiente como pequenas partículas, né. Você tem pellets, esferas usadas como matéria-prima para a produção de plásticos maiores, né. Temos também as microesferas adicionadas a cosméticos, pastas dentais, esfoliantes e outros produtos de higiene. E a parte secundária, né, que são fibras oriundas de roupas sintéticas, carpetes, tapetes, liberadas pelo atrito de pneus com asfalto, por exemplo. Temos fragmentos de sacolas, supermercado, garrafas de garrafas PET, né, e redes de pesca também. Temos também resíduos plásticos, né, que são expostos a intempéries, ambientais, no caso, raios ultravioleta, temperatura e umidade, ação das ondas, né, e restos de materiais empregados no cultivo agrícola, como estufa, telas de sombreamento, filmes para cobertura de solo, entre outros. Bem, falando um pouquinho sobre essa parte de fibras têxteis, né, elas podem ser encontradas e influentes em corpos d'água, né. O impacto, né, possíveis danos intestinais, inanição a seres humanos, aquáticos, e tem um estudo que foi realizado, né, do que é lançado, né, nos oceanos, né. Então você encontra tecidos sintéticos, partículas de erosão de pneus, poeira, entre outros. Isso não vai parar, né, gente, sozinho lá no oceano.
Na verdade, isso passa por uma transformação, uma conscientização do ser humano, porque ele não tem vida própria. Então é necessário, mudar, né, a forma de tratar isso, e isso, ao mesmo tempo que é um desafio, também acaba sendo uma oportunidade para nós pesquisadores, para poder contribuir para o desenvolvimento, né. A dimensão do problema, né, lavagem dos tecidos, né. A quantidade que é solta a cada lavagem depende da intensidade da máquina e do processo do uso da roupa. Quanto mais intensa for a lavagem e mais antiga for a peça, maior será a liberação de microfibras. Em setembro de 2020, né, projetaram a quantidade de plástico do lixo poderia, mais que dobrar em 188 para, em 2016 para 380 milhões de toneladas até 2040, né. Cerca de 10 milhões de toneladas disso poderiam estar na forma de microplástico, microfibra, segundo o Lau. Bem, gente, é importante, tá, pensar no seguinte: tudo vai depender da forma que você constitui esse filamento ou essa fibra, como é feita essa mistura, qual é a matéria-prima que está ali, né. E é claro, existe todo o processo, né, desde que é produzida a fibra, seja ela natural ou artificial, ela passa sempre por processos mecânicos, né. E em função disso, você tem, diversas formas de lavar, por exemplo, a roupa. Existem vários tipos de entrelaçamento, né, padronagem. O que que vem a ser isso? Como você entrelaça para você obter a malha, obter o tecido ou não tecido. Então, na verdade, você precisa dar um passo atrás, estudar um pouquinho mais para poder direcionar esses materiais, né, e verificar o seu tempo de vida útil também, quando está sendo utilizado, e também como ele vai para a natureza, como ele se comporta, tá. E aí você tem aí uma série de iniciativas, né, que estão sendo estudadas, estão sendo avaliadas, em função desse problema do microplástico, né. E aí eu vou citar algumas aqui para vocês. Brasileiro ganha um prêmio internacional por sistema que filtra microplásticos. Estudante irlandês cria um ímã líquido, óxido de ferro, magnetizado e óleo vegetal que atrai microplásticos. Cientistas usam ondas acústicas para filtrar microplásticos da água. Estudantes criam a máquina que separa microplástico da areia. Estudante cria um dispositivo que recolhe microplásticos de pneus. Ou seja, essa parte de particulados, ela tem uma infinidade, tem várias características, tem vários formatos, e não vai ser uma única solução dessa que vai chegar e vai resolver o problema. É importante você entender, você compreender de como está sendo constituído quimicamente, fisicamente, e começar a fazer uma tratativa para cada tipo de material na escala nanométrica, na escala micro e nano plástico. Bem, em 2021, o Conselho de Controle de Recursos Hídricos do estado da Califórnia é a primeira autoridade reguladora do mundo com um método padrão para quantificar concentrações de microplásticos em água potável. Bem, monitorar a água nos próximos 4 anos e relatar publicamente esses resultados, ou seja, isso começou, é muito recente, tá. Então, mecanismos, estão fazendo avaliações. Em breve a gente vai ter alguns resultados que vai ter como nós chegarmos e direcionar de uma forma melhor uma solução. Em 2020, a startup Captoplastic, Universidade Autônoma de Madrid, separa microplásticos de ambientes aquáticos, identificando e quantificando. Ou seja, todo mundo está começando a olhar, né, e verificar como que se quantifica isso, e em função disso, isso vai ser um norteador até mesmo para o tipo de matéria-prima. Se você tem uma matéria-prima que tem uma predisposição em função do atrito, ação mecânica, ação de intempéries, de ela chegar e ter esse comportamento, você pode mexer lá na formulação ou trabalhar com materiais alternativos, polímeros alternativos. E aí eu tenho aqui, né, a parte de quantificação de microplásticos, né,
em lavanderias, né, em textos, em tecidos têxteis, já tem alguns artigos, né, uma ampla revisão dos métodos existentes para quantificar a liberação de microplásticos têxteis em lavadoras domésticas. Com base nesta revisão, um novo método para quantificação foi desenvolvido, tá. Então, cada um está se estruturando, estudando e vendo como que se mensura isso, tá. Então, temos aqui também, dando continuidade, né, método de teste de máquina de lavar, roupa e Giro Wash, método de filtração a vácuo, quantificação e contagem de fibras nos fios a medir massa de microplásticos e tecidos, a maioria de poliéster, que o pessoal vem fazendo esses estudos, tá. Eh, um método, né, o CETIC, ele tem uma infraestrutura, né, voltada para a parte de inovação, serviços metrológicos e inovação. Nós estamos fazendo alguns ensaios, alguns estudos, né, onde a gente utiliza o método de lavagem ATCC 61, utilizamos filtro vácuo, tem uma porosidade, definida e a eficácia, tá. Nós estamos fazendo alguns ensaios, e aí para vocês verem o quanto isso é complexo, tá, nós estamos fazendo uma composição de 54% poliéster e 46 algodão. E aí o que que vai acontecer, gente? Se for poliamida e poliéster, se for poliamida, poliéster, elastano, cada hora você vai ter uma matéria-prima diferente e para que vocês possa alcançar a metodologia ideal, é necessário você realizar estudos. E a gente vem estruturando essa rotina, né? Sempre se baseando em normas, em ISOs, tá? Para que a gente possa estar entendendo o comportamento e realizando um processo quantitativo e qualitativo também, tá. Então, falando de uma forma geral, nós realizamos em triplicatas, passa por um processo de filtração, dependendo do tipo de fibra, você faz um processo de digestão para te retirar a parte da fibra natural, e vai ficar a fibra sintética, e depois você lava, neutraliza, filtra, e depois você faz a quantificação. Nós estamos também imbuídos aí nessa parte de metodologias para poder realizar estudos e poder contribuir, né, nortear aí, determinados, as empresas, né, a gente fazer uma corrente do bem, tá. Bem, em cima disso também, desenvolvimento de sistemas domiciliares que previnam o despejo de microplásticos no sistema de esgoto no meio ambiente. Existem tecnologias que permitem a remoção até de 97% de microfibras. A reciclagem e reuso também é interessante, tá? A biodegradação, a biotransformação controlada, né? Você tem aí algumas fibras de PET que já estão sendo formuladas, estão sendo desenvolvidas, que elas têm um processo de biodegradabilidade, tá? E aplicação de enzimas que também consomem esses materiais, também são alternativas que o pessoal vem estudando. Existem empresas sérias desenvolvendo pesquisas e já tem alguns produtos no mercado que já tem já esse viés aí, tá? Sacos de poliamida, né, a startup portuguesa Sixo, né, sacos de poliamida de 50 micrômetros, você tem a extração de redes de pesca descartadas, plásticos recolhidos nas costas nas praias de Portugal, por exemplo. Existe também filtro acoplado a máquinas residenciais, onde consegue ter uma redução da emissão de 79%, segundo Geier, né. E o coral, BAL, né, inspirado em uma forma como corais filtram um oceano. Então nota que, todo mundo está, buscando trazer algo que consiga, reduzir, né, essa liberação desses microplásticos, dessas microfibrilas. Eh, Existe também tecnologias alternativas, existem roupas, por exemplo, que são autolimpantes, né, você consegue funcionalizar esses tecidos com óxido de titânio e outros materiais, outros químicos, onde ele, por meio de efeito Lotus, né, você consegue fazer com que essas roupas, né, você pegando e levando ela ao sol ou em determinadas condições,
você consegue que ela fique tenha um processo autolimpante, que também acaba sendo uma alternativa, tá ok? A redução da quantidade de resíduos plásticos adicionado poderia cair para 140 milhões de toneladas por ano até 2040, tá? Isso são estudos que estão aí acontecendo. Eh, Tem também, né, uma startup, né, a Ocean Clean Technology, ela fica situada em Florianópolis, Santa Catarina, onde eles vêm com têm uma patente onde a concepção, ou seja, a forma de estruturar o fio, tá, é uma forma diferenciada dos processos convencionais. Então, se você consegue estruturar esse fio, fisicamente de uma forma diferenciada, o que que vai acontecer? Na hora que você vai pelo tear plano ou tear de malha e você tem a peça texto, na hora que você for submeter a lavagem, o comportamento dela também vai ser diferente, tá. Então, nota que existem muitas, iniciativas e que, eu vejo que a gente está num caminho bem interessante para poder chegar e reduzir essa quantidade que é lançada, né. Só para vocês terem uma ideia, a visão de mundo, né, o mercado de biopolímeros deve atingir um valor de 20 milhões de dólares em 2026, crescendo a quase 10% nesse período. Ou seja, foi o que eu falei com vocês anteriormente. PET enriquecido com determinado material, ou formulação de novos biopolímeros, isso tudo aí tem uma crescente bem interessante, tem uma oportunidade muito grande para nós pesquisadores, para contribuir para a indústria e fazer linhas, né, realizar pesquisas para trazer soluções para nós usuários, né. Ninguém anda nu, né, isso é necessário dizer, ninguém quer andar com a roupa suja, então você tem aí um leque de oportunidades, né. Com a poluição por microplásticos a despertar cada vez mais a preocupação da comunidade internacional e também a prevenção se tornou um desafio e oportunidade emergente. A investigação aplicada, né, a pesquisa aplicada nesta área está focada nas melhorias de desempenho dos materiais existentes, em novas matérias-primas, para além de encontrar soluções para a indústria. Isso tudo vem corroborando o que eu venho explicando e dividindo aqui com vocês. Os biopolímeros são uma das soluções apontadas em 2018 e representam apenas 1% de 320 milhões de toneladas de plástico produzido anualmente, dados da European Bioplastics. Eh, Dentro de 2 anos, esse número estará nos 20%, ou seja, é muita coisa, né. Então, assim, eu vejo isso aí como, para nós que estamos estudando, estamos pesquisando, uma oportunidade bem interessante. A crescente conscientização em relação à segurança ambiental aumentou a demanda por bioplásticos e, por seguinte, o número de players no setor. A Europa dominou o mercado mundial de biopolímeros em 2018, tendo experimentado um crescimento exponencial do fruto da presença de empresas como BASF, Biome Bioplastics, Mitsubishi Chemical Corporation, entre outros. Ou seja, as grandes empresas já têm isso aí no radar e sabe o quanto, né, isso é importante e estratégico se posicionar referente a essa temática, ok? Bem, eh, a The Microfiber Consórcio, né, o consórcio de microfibra, é uma ação bem interessante, não sei se vocês conhecem, foi criado, na verdade, em 2017, né, foi fundado como uma organização autônoma em novembro de 2018, refletindo a crescente importância do tema e ampliando o número de membros do consórcio. Então, o interessante disso tudo, que é um desenvolvimento colaborativo, ou seja, não tem aquele negócio que é o instituto A, B ou C, ou a empresa A, B ou C. Na verdade, é um grupo de empresas e centros de pesquisa que vem, na verdade, com foco, né, na indústria têxtil para minimizar a liberação de microfibras para o meio ambiente,
a nível de produção têxtil, ao nível de ciclo de vida de produto. E esse consórcio tem como associação incorporar uma vasta gama de produtos têxteis para lar, moda, desporto, né, no caso a parte de esporte, outdoor, marcas, retalhistas e fornecedores. É importante, tá, gente, destacar aqui que muitas vezes as pessoas levantam a bandeira, né, que a indústria têxtil polui e tal, tudo mais, mas existem grupos sérios, empresas sérias, centros de pesquisas também com muita seriedade, onde eles estão estruturando isso. Se você for falar há 50 anos atrás de microplástico, talvez você vai ver uma coisa muito pontual, porque a tecnologia não era tão avançada assim a ponto de você ver um detalhe. Pra vocês terem uma ideia, a própria mamografia, né, fazendo uma comparação, hoje você, com o grau de tecnologia que existe, você consegue detectar, micronódulos, né, com uma precisão muito grande em função do avanço da tecnologia. Então, nós temos a informação, nós temos, competência e nós temos condições de chegar e estar virando esse jogo. Para vocês terem uma ideia, né, de quem faz parte desse grupo, tá. Você tem aqui a instituição RISE, por exemplo, temos aqui o CITEV, Centro de Pesquisa, temos a TCC, Associação de Coloristas, aí nós temos aqui Adidas, temos, Nike, temos várias empresas, tá, Lenzing, que é a parte de fibras artificiais. Então, nós temos o grupo vários grupos aqui, né, não vou ficar aqui falando, senão fica até chato, mas pelas logos vocês verificam que são empresas, são institutos que têm uma preocupação e estão se estruturando para poder resolver essa problemática, tá ok? E como é que está, né, a nossa indústria brasileira, né? Ela está se preparando para isso? Então eu trouxe aqui um panorama nacional, um ranking, né, de Open Innovation, né, em 2021, onde você tem um ranking de corporações líderes em Open Innovation voltado para a indústria empresas de origem, brasileira. Para vocês terem uma ideia, né, eh, as corporações do setor têxtil estabeleceram 72 relacionamentos de negócios com 51 startups entre 2020 e 2021, um crescimento de 34% em relação a 2020, contratação de serviços e produtos startups são mais comuns, seguida a contratação de projetos piloto e movimentos diretamente cerca de 15 milhões contra 3 milhões do ano anterior de 2020. Né, e a maior parte dos relacionamentos, né, você tem aí a parte de retalhos, a parte de HR Techs, a parte toda de produtividade, e aí nós temos aqui o ranqueamento no Grupo Malve, da Fit, a parte da CIA, Alpargatas e Hering. Então, eh, é muito legal, né, você ver grupos nacionais, empresas brasileiras, onde você tem aqui, por exemplo, a parte do Grupo Malve, né, foi o vencedor do prêmio Os Melhores do ESG, Revista Exame, e você tem materiais sustentáveis, tecido sustentável, né, consumo de água nos últimos 5 anos 37% a menos, você tem, 83% de energia renovável, menos 75%, né, de geração a parte todinha de CO2 e outros materiais, né. Você tem aí 4 milhões de metros quadrados de preservação ambiental, moda compartilhada, né, corantes naturais e corantes orgânicos sem pesticida e fertilizante tóxico. A primeira no ranking, né, da indústria têxtil do Open Corps 2021, tá, e digitalização da rede. Então, os clientes lojistas com mais de 300 lojas conectadas. Falando aqui do grupo da Fit, né, embalagens sustentáveis 84,9%, compromisso até 2025 de ter 75 das embalagens compradas pelo Dafit Group, materiais mais sustentáveis, certificados, né, você tem toda a parte de compensação do carbono, né, 27,502 toneladas, né, crédito de carbono. Temos aqui o gerenciamento de resíduos sólidos,
pegada hídrica nos fornecedores, mapeamento da pegada hídrica, reaproveitamento da água 100%. Grupo Riachuelo, né, matérias-primas e produtos mais sustentáveis, 70% das matérias-primas. Você tem aí números expressivos de moda circular, meio ambiente, eficiência hídrica, gestão de químicos, gestão de resíduos, né, a parte de energia, né, 55%. Grupo Soma, né, então fontes renováveis, 96% da matriz energética é proveniente de fontes renováveis. E aí você tem as certificações, né, selo Ouro ABVTEX, atestam a responsabilidade socioambiental e de governança 80%, circularidade 70.000 peças. Você tem aqui água tratada 100%, preservação ambiental, 4,2 milhões de metros quadrados, né, 659.467 árvores plantadas. Então, nota que isso tudo é é bacana de estar trazendo para vocês, porque o que acontece, já o movimento que geralmente começa na Europa, isso vem, na verdade, envolvendo, vem direcionando aí os países, né, e isso acaba sendo oportunidade, volto a dizer, para nós pesquisadores, nós estudantes, para poder estar levando, né, entrando nesse nicho aí, agregando valor e trazendo soluções, tá. Falando um pouquinho, né, dessa parte aí de oportunidades, né, eh, segundo a UNEP, né, ela vem, na verdade, trazendo algumas leituras, né, e é legal dividir com vocês, né. Legislação, eletiva para a gestão de microplásticos, microfibras estão fora do radar das políticas públicas, incentivar a taxação para produtos e tecidos que gerem a microfibras, para ajudar no financiamento de custos crescentes, do tratamento de efluentes, gerenciar melhor os vazamentos advindos do solo, 80% entram em corpos d'água, né, adotar soluções que limitem a exportação de microplásticos das cidades para o meio ambiente, regenerar ecossistemas aquáticos afetados a minimizar a exposição, tratamentos de efluentes e gestão segura, do lodo proveniente do esgoto, incineração para evitar a contaminação do solo por microplásticos, mas é caro, impede o retorno da matéria-prima orgânica e nutriente para o solo. Ou seja, com isso, com esses insights, né, esses highlights aí, né, que a UNEP vem trazendo para a gente chegar e estar pensando e refletindo, eh, volto a reforçar, a parte de biopolímeros é um bom canal, é uma grande oportunidade para a gente. Eh, Era essa mensagem que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Agradeço a oportunidade e fico, à disposição para conversarmos, estar tirando dúvidas, e mais uma vez eu agradeço aí a atenção de todos e a oportunidade.